Boa noite, amiguinhos. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vimos ontem, no capítulo 1, Jesus fala um pouco das 7 igrejas. E neste nós vamos ver ele enviar uma mensagem para 4. Das 4, ele vai falar para a igreja de Éfeso o seguinte: arrependam-se dos seus pecados. Lembre-se do quanto vocês caíram e façam o que faziam no princípio. Amiguinhos, aqui a igreja de Éfeso estava andando em pecado e tinha abandonado os ensinamentos de Cristo. Então aquilo chama a atenção dela para que ela volte atrás e se arrependa dos seus pecados. Para a igreja de Esmirna, ele fala o seguinte: que eles devem suportar as provações, que eles serão provados todo o tempo. E se permanecerem em Cristo, conseguirão a vitória e não sofrerão nenhum castigo. Para a igreja de Pérgamo, ele fala o seguinte: que eles devem se arrepender e devem abandonar os ídolos. Ele fala do tempo de Balaão, que Balaão, naquele tempo do Antigo Testamento, foi um feiticeiro e ensinava ao povo a adorar ídolos. Então ele vem chamar a atenção da igreja de Pérgamo nisso, que era uma igreja que idolatrava, ela adorava outros deuses. Para a igreja de Tiatira, ele fala o seguinte: que eles estavam sendo sujos e estavam andando como Jezabel. Vocês lembram de Jezabel? Jezabel era aquela profetisa que fazia feitiçarias, fazia coisas horríveis naquela época. Então ele fala com eles o seguinte: eles abandonarem aquelas práticas. E olha só os versículos que nós temos, versículos-chave. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. Quem lembra o que é maná? Maná era uma comida que vinha do céu. Vocês se lembram disso? Lá no tempo que o povo de Deus estava atravessando o deserto. Então, e cada um deles darei uma pedra branca, no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser quem o recebe. Aos que conseguirem a vitória, continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. E lhes darei a estrela da manhã. Olha que coisa mais linda, são promessas do Senhor para aqueles que permanecerem nele. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amiguinhos, nós somos a igreja do Senhor e devemos permanecer nele. Devemos ouvir o Espírito Santo. Não devemos nos corromper. O que é corromper? É abandonar as coisas do Senhor por outras coisas. Devemos estar sempre firmados em Cristo Jesus. Amém, amiguinhos?